Você consegue imaginar ser tão desesperada que aceita viver num lugar onde 3 pessoas morreram de forma misteriosa? Parece coisa de pesadelo, não é? Mas essa foi a escolha que Rosa Maria precisou fazer em junho de 1852, no interior da Bahia. E o que ela descobriu naquela fazenda abandonada mudou não apenas o destino dela, mas de toda uma comunidade que havia perdido a esperança. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários: você teria coragem de morar num lugar que todos chamam de amaldiçoado? Porque o que Rosa encontrou lá dentro vai te deixar sem palavras até o final dessa história. O sol de junho castigava sem piedade a pequena vila de Santo Antônio do Vale, perdida entre os morros secos da Bahia. As ruas de terra rachada não viam chuva há quase 6 meses, e o rio que cortava a vila havia se transformado num filete de água barrenta que mal matava a sede dos animais. Era 1852, e aquele era o 3º ano seguido de seca implacável que devastava a região. Rosa Maria da Conceição caminhava devagar pela estrada poeirenta, carregando nos braços sua filha caçula de apenas 3 anos. Ao seu lado, tentando acompanhar o passo da mãe com suas perninhas cansadas, vinha Miguel, um menino de 7 anos com olhos grandes demais para o rosto magro. Rosa tinha 32 anos, mas parecia carregar o peso de 2 vidas nos ombros curvados. Seu rosto, ainda bonito apesar do sofrimento, estava marcado por rugas prematuras de preocupação. Os cabelos negros e ondulados, presos num coque apertado, já mostravam fios brancos nas têmporas. O vestido de algodão simples, remendado em vários lugares, pendurava frouxo no corpo magro demais. Fazia apenas 2 meses que seu marido, Antônio da Conceição, havia morrido. Foi uma morte rápida e brutal. Antônio trabalhava como vaqueiro na fazenda Santa Helena, propriedade do coronel Rodrigo Ferreira da Silva, o homem mais rico e temido de toda a região. Numa tarde qualquer, enquanto conduzia o gado para um novo pasto, uma cobra coral assustou o cavalo de Antônio. O animal o empinou violentamente e Antônio foi arremessado contra uma árvore. A pancada na cabeça foi fatal. Morreu ali mesmo, cercado pelos outros vaqueiros que nada puderam fazer além de assistir seu último suspiro. Rosa recebeu a notícia quando o sol já estava se pondo. Não gritou, não desmaiou. Ficou parada na porta da pequena casa de pau a pique que ocupavam nos fundos da fazenda, segurando a filha no colo, enquanto sentia seu mundo desabar em silêncio absoluto. Naquela época e naquele lugar, uma mulher sem marido não era nada. Não tinha direitos, não tinha voz, não tinha futuro. Rosa era órfã desde os 14 anos, quando seus pais morreram na grande epidemia de cólera que varreu a região em 1834. Foi criada por uma tia que a tratava mais como criada do que como sobrinha. Quando Antônio, um vaqueiro honrado e trabalhador, pediu sua mão em casamento, Rosa aceitou na mesma hora. Finalmente teria uma família, um lugar onde pertencer. Durante 14 anos, foram felizes dentro das limitações que a vida lhes impunha. Antônio era um homem bom, trabalhador, que amava a esposa e os filhos acima de tudo. E agora ele estava morto, enterrado no pequeno cemitério da vila, debaixo de uma cruz de madeira simples com o nome mal escrito. 3 semanas depois do enterro, o coronel Rodrigo mandou chamar Rosa. Ela entrou na casa grande com o coração apertado, os 2 filhos agarrados às suas saias. A casa era imponente, construída em pedra e cal, com móveis pesados de jacarandá, trazidos da capital. O coronel Rodrigo era um homem grande e imponente, de bigodes fartos e olhos duros como pedra. Estava sentado numa poltrona de couro, fumando um charuto grosso. Nem sequer se levantou quando Rosa entrou. "Rosa!" disse ele, soltando uma baforada de fumaça. "O Antônio foi um bom vaqueiro, isso eu não nego. Trabalhador e honrado.
Mas a casa que vocês ocupam é da fazenda. Eu tenho um novo vaqueiro chegando semana que vem, vindo lá de Pernambuco. Ele traz mulher e 4 filhos. Vai precisar da casa. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Mas, coronel, eu não tenho para onde ir. Meus filhos são pequenos. Só preciso de um tempo até conseguir me ajeitar. Posso trabalhar na cozinha, lavar roupa, qualquer coisa. Só preciso de um teto. O coronel sacudiu a cabeça. Olha, Rosa, eu entendo sua situação, mas eu não sou dono de asilo. Tenho uma fazenda para tocar. Você tem até domingo que vem para desocupar a casa. Já estou sendo generoso. Podia ter te botado para fora no dia do enterro mesmo. Rosa ainda tentou argumentar, falar sobre os anos de serviço de Antônio, sobre a lealdade dele à fazenda, mas o coronel já havia voltado sua atenção para os papéis sobre a mesa. A conversa estava encerrada. Ela saiu dali sentindo um vazio no peito que parecia não ter fim. Nos dias seguintes, Rosa bateu na porta de todas as casas da vila. Ofereceu-se para trabalhar em troca de comida e um canto para dormir com os filhos, mas ninguém quis ajudar. As famílias já eram grandes. A seca tornava tudo mais difícil. E uma viúva com 2 filhos pequenos era vista como um fardo pesado demais. Algumas mulheres demonstraram pena, mas fecharam a porta com desculpas prontas. Se dependesse de mim, Rosa, mas meu marido não vai aceitar. A gente mal tem comida para nós mesmos. Quem sabe na casa da dona Feliciana, ela é viúva também, talvez precise de companhia. Mas dona Feliciana também disse não. Todo mundo disse não. Foi então que Rosa ouviu falar da Fazenda do Silêncio. Seu Bernardino, um velho lavrador que morava sozinho numa casinha nos fundos da igreja, foi quem contou. Rosa havia ido até lá implorar por qualquer tipo de trabalho. O velho estava sentado na sombra de uma jaqueira, mascando fumo. Minha filha, eu sou pobre demais para ajudar quem quer que seja, disse ele com pena nos olhos. Mas tem um lugar onde você pode ficar. É a antiga Fazenda do Silêncio, lá pro lado do Morro do Cruzeiro. Tá abandonada faz uns 8 anos. Rosa sentiu uma pontinha de esperança. E por que tá abandonada? Tem dono? Seu Bernardino cuspiu uma cusparada marrom de fumo e fez o sinal da cruz. Tem não, minha filha. O último dono foi o português Gaspar, um homem muito rico que veio de Lisboa fugido de alguma coisa. Nunca ninguém soube direito do quê. Ele comprou aquela fazenda, reformou tudo. Trouxe móveis finos, espelhos, louças. Vivia sozinho lá com apenas 2 escravos para cuidar da casa e da pequena roça. Era um homem estranho, muito calado, não se misturava com ninguém da vila. E o que aconteceu com ele? Perguntou Rosa, já sentindo um arrepio subir pela espinha. Morreu, disse seu Bernardino, baixando a voz como se alguém pudesse estar escutando. Acharam ele morto na sala da casa, sentado numa cadeira, com os olhos abertos olhando para nada. O médico disse que foi o coração, mas tinha algo de estranho naquela morte. E não foi só ele não. Depois que o português morreu, os escravos fugiram. Um ano depois, uma família de retirantes que vinha do sertão resolveu ocupar a fazenda. Ficaram lá 2 semanas. Então o pai da família foi encontrado morto no celeiro, enforcado. Disseram que foi suicídio, mas a mulher jurava que o marido estava bem, sem nenhum sinal de tristeza. Ela saiu correndo dali com os filhos e nunca mais voltou. Rosa engoliu seco. E depois? Depois, há uns 5 anos, um tropeiro que passava pela estrada decidiu passar a noite lá. No dia seguinte, acharam o cavalo dele pastando solto, mas o tropeiro tinha sumido. Nunca mais foi encontrado. Desde então, ninguém mais chega perto daquele lugar. Dizem que a fazenda é assombrada, que tem alguma coisa ruim lá que não deixa as pessoas em paz. Chamam de Fazenda do Silêncio porque dizem que, quando você chega lá, até os pássaros param de cantar. É um silêncio pesado que sufoca a alma. Rosa ficou calada por um longo momento. Finalmente perguntou, mas a casa ainda está de pé? Tem teto, tem parede? Tem sim. A casa é boa, de pedra.
Deve estar suja e abandonada, mas a estrutura está firme. Olha, Rosa, eu não aconselho, não. Aquele lugar tem fama muito ruim, mas você está sem opção. Rosa não precisou ouvir mais nada. Ela não acreditava em assombração. Já tinha visto gente demais morrer de fome, de doença, de acidente. A morte era natural, fazia parte da vida. Fantasmas não a assustavam, fome a assustava, ver os filhos chorando de barriga vazia assustava, dormir na rua assustava. Naquela mesma tarde, Rosa pegou os poucos pertences que tinha, algumas roupas, 2 panelas velhas, um cobertor remendado, uma imagem de Nossa Senhora. Colocou tudo num saco de pano, pegou as crianças pela mão e seguiu na direção que seu Bernardino havia indicado. A caminhada durou quase 2 horas. A trilha era estreita e irregular, subindo o morro do Cruzeiro. O sol estava descendo quando Rosa finalmente avistou a fazenda. Seu coração bateu mais forte. A fazenda do silêncio estava ali, no alto do morro, cercada por uma mata fechada que parecia querer engoli-la. A casa principal era grande, construída em pedra e cal, com um telhado de telhas vermelhas ainda intacto. Tinha 2 janelas grandes na frente, fechadas com venezianas de madeira. A porta principal era de madeira maciça, com ferragens enferrujadas. Ao redor da casa havia um terreiro grande, mas completamente tomado pelo mato. Mais atrás, Rosa podia ver o que parecia ser um celeiro desabado e o que sobrou de um curral. O que mais impressionou Rosa foi o silêncio. Seu Bernardino estava certo. Era um silêncio pesado, antinatural. Não se ouvia pássaros, não se ouvia grilos, não se ouvia nada além do vento passando entre as árvores. Até Miguel, que geralmente era tagarela, estava calado, agarrado à saia da mãe. "Mamãe, eu não gosto daqui", sussurrou o menino. Rosa respirou fundo. "Não tenha medo, meu filho. É só uma casa velha. Vamos limpar e vai ficar bom." Mas ela própria não acreditava completamente nisso. Aproximou-se da porta principal com cuidado. A porta estava trancada, mas a madeira ao redor da fechadura estava podre. Com alguns empurrões fortes, a porta cedeu e se abriu com um rangido longo e agudo que ecoou pela casa vazia. O cheiro que saiu de dentro era sufocante. Mofo, umidade, algo doce e enjoativo que Rosa não conseguiu identificar. Pegou a filha no colo e entrou devagar. Miguel colado às suas costas. O interior da casa estava escuro. Rosa abriu as venezianas da primeira janela que encontrou. E a luz do fim de tarde entrou, iluminando uma sala ampla. E Rosa ficou boquiaberta com o que viu. A casa não estava vazia. Ainda havia móveis, uma mesa grande de madeira escura, cadeiras com assento de couro, um aparador com espelhos manchados, até mesmo alguns quadros nas paredes, pinturas de paisagens e retratos de pessoas sérias. Tudo estava coberto por uma grossa camada de poeira e teias de aranha, mas os móveis estavam ali, intactos. Rosa passou pela sala e foi abrindo outras portas. Havia uma cozinha com um fogão a lenha grande, panelas ainda penduradas nas paredes, pratos e copos nos armários. Havia 2 quartos, cada um com uma cama de madeira maciça, colchões velhos e mofados, mas ainda lá. Havia até lençóis nos armários, amarelados e cheirando a mofo, mas podiam ser lavados. Era como se as pessoas que moravam ali tivessem simplesmente saído e nunca mais voltado, deixando tudo para trás. Rosa sentiu um arrepio. Havia algo estranho naquilo tudo. Por que ninguém havia levado aqueles móveis? Eram móveis bons, valiosos. Por que ninguém havia ao menos pegado os pratos, as panelas, os talheres? Porque tudo estava ali, intocado, como uma casa congelada no tempo. "Mamãe, tem alguém aqui?" perguntou Miguel com voz trêmula. "Não, meu filho, não tem ninguém. É só nós." Mas Rosa não tinha tanta certeza. Sentia como se alguém estivesse observando, como se a casa estivesse esperando. Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos tolos. Não tinha tempo para medos bobos.
Precisava limpar aquele lugar antes que escurecesse completamente. Trabalhou até a noite cair. Varreu a sala e um dos quartos, tirou as teias de aranha, abriu todas as janelas para arejar. Encontrou lenha seca no celeiro meio destruído e conseguiu acender o fogão. Miguel ajudou como pôde, carregando galhos e folhas para fora. A pequena Maria ficou sentada num canto, observando com seus olhinhos grandes. Quando finalmente conseguiu fazer uma sopa simples de farinha e sal, era tudo que tinha. A noite já havia caído completamente. Não havia velas, então a única luz vinha do fogo do fogão. As sombras dançavam nas paredes, criando formas estranhas. Comeram em silêncio. Depois, Rosa levou as crianças para o quarto que havia limpado, colocou o cobertor velho no colchão mofado e deitou os dois ali. Miguel e Maria dormiram quase imediatamente, exaustos pela caminhada e pela emoção do dia. Rosa, porém, não conseguia dormir. Estava deitada ao lado dos filhos, olhando para o teto escuro, ouvindo os sons da noite. O vento soprava entre as frestas das janelas, fazendo um som baixo e constante. De vez em quando, ouvia rangidos na madeira da casa, como se alguém estivesse caminhando pelos cômodos. Sabia que eram apenas os sons normais de uma casa velha se ajustando às mudanças de temperatura. Mas mesmo assim, seu coração disparava a cada barulho. Finalmente, exausta, começou a cochilar. Foi quando ouviu passos lentos, deliberados, vindo da sala. Rosa abriu os olhos de uma vez, o coração disparado. Ficou absolutamente imóvel, prendendo a respiração, ouvindo com toda a atenção. Os passos continuavam. Alguém estava caminhando pela sala. Com muito cuidado, Rosa se levantou. Pegou uma faca que havia trazido e foi até a porta do quarto. Abriu uma fresta pequena e olhou para fora. Não havia ninguém na sala. A luz da lua entrava pelas janelas abertas, iluminando os móveis empoeirados. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. Mas os passos continuavam. Só que agora Rosa percebeu. Os passos vinham de cima, do teto. Havia um sótão. Rosa sentiu um frio na barriga. Não havia percebido antes, mas agora, olhando para o teto da sala, viu o alçapão. Um quadrado de madeira no teto, com uma argola de metal para puxar. Os passos no sótão pararam de repente. Tudo ficou em silêncio novamente, aquele silêncio pesado e sufocante. Rosa fechou a porta do quarto e encostou uma cadeira nela. Voltou para a cama e ficou ali, acordada, a faca na mão, até o amanhecer. Quando o sol nasceu, inundando o quarto com luz dourada, tudo pareceu menos assustador. Rosa saiu do quarto e examinou a sala à luz do dia. O alçapão estava ali, no teto, silencioso e inocente. Provavelmente eram ratos ou gambás andando no sótão. Casas abandonadas sempre tinham bichos. Mas mesmo assim, Rosa não conseguia afastar completamente o medo. E me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação que mexeu com seu medo assim? Porque a história de Rosa está apenas começando, e o que ela vai descobrir nessa fazenda vai mudar tudo. Nos dias seguintes, Rosa trabalhou sem parar para transformar aquela casa abandonada em algo parecido com um lar. Lavou os lençóis no riacho que corria na base do morro, estendeu no sol até ficarem brancos novamente. Varreu cada cômodo, limpou os móveis com panos úmidos, lavou os pratos e panelas. Encontrou no celeiro sementes velhas de feijão e milho que ainda podiam ser plantadas. Começou a preparar um canteiro no terreiro. Miguel se adaptou mais rápido do que Rosa esperava. O menino explorava os arredores da fazenda com a curiosidade própria da idade, sempre voltando com alguma descoberta. Um ninho de passarinho abandonado, pedras de formatos interessantes, um pedaço de ferradura enferrujada. A pequena Maria, por sua vez, era mais quieta. Passava o dia grudada nas saias da mãe, sempre com aquele olhar grande e assustado. Mas mesmo com todo o trabalho, Rosa não conseguia esquecer os passos que ouvira na primeira noite.
Todas as noites, por volta da meia-noite, os passos recomeçavam, sempre no mesmo ritmo, lentos, pesados, deliberados, andando de um lado para o outro do sótão. Rosa já havia verificado o celeiro, o telhado, procurando sinais de animais, mas não encontrou nada. Nenhum rastro de rato, nenhum buraco de gambá, nenhum ninho de coruja. Nada que explicasse aqueles passos. Uma semana depois de chegarem à fazenda, Rosa finalmente teve coragem de subir ao sótão. Esperou até o meio-dia, quando o sol estava forte e a casa cheia de luz. Colocou as crianças para brincar no terreiro, onde podia vê-las pela janela. Depois, arrastou uma mesa pesada para baixo do alçapão, subiu nela e puxou a argola de metal. O alçapão abriu com um rangido longo, liberando uma nuvem de poeira tão densa que Rosa teve um ataque de tosse. Quando a poeira assentou, ela olhou para cima. Havia uma escada de madeira fixada na abertura, levando até o sótão escuro. Rosa respirou fundo. Pegou uma vela, acendeu e começou a subir. Cada degrau rangia sob seus pés, ameaçando-se partir a qualquer momento. Finalmente, sua cabeça emergiu no sótão. A luz da vela mal conseguia furar a escuridão. Rosa subiu completamente e ficou de pé, segurando a vela alta. O sótão era grande, ocupando toda a extensão da casa. O teto era baixo, feito com as vigas de madeira que sustentavam as telhas. Havia poeira por todo lado, tão espessa que seus pés deixavam marcas no chão. E foi então que Rosa viu. Baús. Havia 5 baús de madeira enfileirados ao longo da parede do fundo. Eram baús grandes, do tipo usado para guardar roupas ou documentos. Todos tinham fechaduras de metal, mas apenas 2 estavam trancados. Rosa sentiu seu coração acelerar. Aproximou-se do primeiro baú, que não tinha cadeado. Ajoelhou-se ao lado dele, passou a mão pela superfície empoeirada, limpando o suficiente para ver que a madeira era boa, trabalhada com cuidado. Respirou fundo e abriu a tampa. Roupas. O baú estava cheio de roupas de homem, camisas de linho fino, calças de tecido bom, um paletó preto com botões de prata. Tudo meio comido por traças, mas ainda reconhecível. No fundo do baú, embrulhado em papel, havia um par de botas de couro, ainda em bom estado. Rosa fechou o primeiro baú e passou para o segundo. Este também estava destrancado. Abriu e encontrou mais roupas, mas desta vez roupas de mulher. Vestidos longos de tecidos delicados, xales bordados, até mesmo uma sombrinha de renda. Havia também joias, colares de pérolas, brincos de ouro, anéis com pedras coloridas. Rosa pegou um dos colares com mãos trêmulas. Eram pérolas verdadeiras. Podia sentir o peso e a textura. Aquilo valia uma fortuna. O terceiro baú tinha livros. Dezenas de livros com capas de couro, alguns em português, outros em línguas que Rosa não reconhecia. Havia também cadernos manuscritos, com uma letra miúda e caprichada cobrindo as páginas. O quarto baú estava trancado, assim como o quinto. Rosa ficou parada ali, no meio do sótão, tentando processar o que havia encontrado. Quem havia deixado tudo aquilo ali? Por que deixaram? E por que ninguém nunca tinha subido ali para buscar essas coisas? Foi quando ouviu Miguel gritando lá embaixo. "Mamãe! Mamãe! Tem gente vindo!" Rosa desceu a escada do sótão tão rápido que quase escorregou. Correu até a janela e olhou para fora. Seu estômago se revirou. Subindo o caminho que levava à fazenda, vinham 3 homens a cavalo. E na frente, no cavalo mais bonito e bem cuidado, vinha o coronel Rodrigo Ferreira da Silva. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. O que o coronel estava fazendo ali? Como ele sabia que ela estava na fazenda? Rapidamente, fechou o alçapão do sótão e empurrou a mesa de volta para o lugar. Chamou as crianças para dentro e mandou que ficassem no quarto, em silêncio. Depois, alisou o vestido empoeirado, prendeu melhor os cabelos e foi até a porta, chegando lá justamente quando os homens desmontavam. O
O coronel Rodrigo olhou para a casa com uma expressão que Rosa não conseguiu decifrar. Surpresa, raiva, medo. Era uma mistura estranha. Os dois homens que o acompanhavam eram capangas da fazenda dele, homens grandes e armados. Coronel Rodrigo, disse Rosa, tentando manter a voz firme. O senhor precisa de alguma coisa? O coronel a olhou de cima a baixo. Rosa, ouvi dizer que você tinha vindo para cá. Não acreditei. Pensei que você fosse mais inteligente que isso. Não tinha para onde ir, coronel. O senhor mesmo disse. E então você escolheu vir para a Fazenda do Silêncio? O coronel soltou uma risada curta e sem humor. Você sabe o que aconteceu com as pessoas que tentaram morar aqui? Sei, mas não acredito em assombração. Só precisava de um teto para meus filhos. O coronel ficou em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo a fachada da casa. Essa casa pertenceu ao Gaspar. Você sabia disso? Seu Bernardino me contou. Gaspar era um homem perigoso, Rosa. Muito perigoso. Ele não veio para o Brasil fugindo de dívidas ou de mulher. Ele fugiu porque estava sendo acusado de assassinato. Matou um homem em Lisboa, um nobre importante. Veio para cá com todo o dinheiro que conseguiu roubar. Comprou essa fazenda, se isolou aqui em cima. Ninguém nunca soube ao certo o que ele fazia aqui. Rosa sentiu um arrepio. Por que o senhor está me contando isso? O coronel deu um passo à frente. Porque depois que Gaspar morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. Quem tentava morar aqui, ou morria, ou desaparecia. Mas o que mais me intriga é o tesouro. Tesouro? Gaspar trouxe muito ouro de Portugal, muito mesmo. E esse ouro nunca foi encontrado. Quando ele morreu, revistaram a casa toda, mas não acharam nada. Já tive homens aqui procurando em cada canto, mas o ouro simplesmente sumiu. Alguns dizem que ele escondeu em algum lugar da fazenda antes de morrer. Outros dizem que ele levou o segredo para o túmulo. Rosa entendeu aonde aquilo ia dar. E o senhor acha que eu vou encontrar esse ouro? O coronel sorriu, mas era um sorriso frio. Não sei, Rosa, mas se você encontrar, lembre-se, essa fazenda está em terras que tecnicamente pertencem a mim. Então qualquer coisa que você encontrar aqui dentro também me pertence, entendeu? Perfeitamente, coronel. Ótimo. Ele se virou para montar no cavalo, mas parou. Ah, e Rosa, tome cuidado. Gaspar não era um homem bom. Se ele deixou algo aqui, pode não ser só ouro, pode ser algo pior. Com isso, o coronel e seus capangas montaram e desceram a trilha, deixando Rosa sozinha com 1 milhão de perguntas rodando na cabeça. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rosa voltou ao sótão. Desta vez, levou uma lamparina melhor e ferramentas que havia encontrado no celeiro. Precisava abrir aqueles baús trancados. Demorou quase 1 hora de trabalho, forçando as fechaduras com uma chave de fenda velha, mas finalmente conseguiu abrir o quarto baú. E quando abriu, o coração quase parou. Ouro. O baú estava cheio de moedas de ouro, brilhando à luz da lamparina. Havia também barras de ouro, joias, pedras preciosas. Era mais riqueza do que Rosa poderia gastar em 10 vidas. Com mãos trêmulas, fechou o baú rapidamente e passou para o quinto. Forçou a fechadura com ainda mais urgência. Quando a tampa se abriu, Rosa viu algo diferente. Documentos, dezenas, talvez centenas de documentos, cartas, contratos, mapas, diários. E no topo de tudo, um envelope lacrado com cera vermelha. No envelope, uma única palavra escrita em caligrafia elegante. Verdade. Rosa pegou o envelope, quebrou o lacre e tirou de dentro várias folhas de papel cobertas de uma letra pequena e apertada. Começou a ler à luz da lamparina. E o que leu a fez tremer. Era uma confissão. A confissão de Gaspar. Ele escrevia sobre seus crimes em Portugal, sobre o nobre que havia assassinado, mas não por vingança ou por acidente. Foi um assassinato planejado, frio, calculado.
O nobre havia descoberto que Gaspar estava roubando fundos da coroa, desviando o ouro que deveria ir para o tesouro real. Gaspar o matou para manter o segredo, mas a confissão não parava aí. Gaspar escrevia sobre sua chegada ao Brasil, sobre como subornar autoridades para conseguir os documentos da fazenda. Escrevia sobre os escravos que comprara e como os tratava. Lia-se ali relatos de tortura, de crueldade extrema, de mortes que ele causara com as próprias mãos. Então, na última página, Gaspar escrevia sobre a maldição. Sei que não sou um homem bom, sei que minha alma está condenada. Por isso, antes de morrer, coloquei uma proteção nesta casa. Ninguém poderá ficar aqui, ninguém poderá tocar no ouro que escondi. Usei o conhecimento antigo que aprendi com os ciganos em Lisboa. Deixei minha marca nesta casa, meu espírito ligado a ela. Quem tentar morar aqui, quem tentar roubar meu ouro, sofrerá as consequências. Deixo tudo escrito aqui, para que um dia alguém saiba a verdade. Eu, Gaspar Mendes Tavares, confesso meus crimes e aceito minha danação eterna, e arrastarei para o inferno qualquer um que ousar profanar minha morada. A carta estava datada de 15 de março de 1844, 3 dias antes de Gaspar ser encontrado morto. Rosa leu e releu as páginas, sentindo um frio crescente no estômago. Isso explicava tudo. As mortes, os desaparecimentos, o silêncio pesado que pairava sobre a fazenda. Mas Rosa era uma mulher prática. Não acreditava em maldições, acreditava em coincidências e em medo. O tropeiro podia ter se perdido na mata. O homem enforcado podia realmente ter se suicidado. E Gaspar... Bem, Gaspar era um homem velho e cruel. Provavelmente morreu de alguma doença do coração. Mesmo assim, não conseguiu evitar o arrepio que percorreu sua espinha quando desceu de volta para o quarto e se deitou ao lado dos filhos. Naquela noite, os passos no sótão foram mais altos, mais insistentes, e junto com os passos, Rosa ouviu algo novo, um sussurro, baixo, incompreensível, mas definitivamente uma voz humana, sussurrando algo no sótão. Rosa ficou acordada a noite inteira, a faca na mão, rezando baixinho. Quando o sol nasceu, tomou uma decisão. Não ia desistir, não ia fugir como todos os outros. Aquele ouro era a chance de dar uma vida digna para seus filhos. Era a chance de ter segurança, comida, roupas, educação. Era a chance de mudar tudo. Mas precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Então, naquela manhã, deixou as crianças com uma vizinha na vila, a única que aceitou ficar com eles por algumas horas, e foi até a igreja de Santo Antônio do Vale. O padre Vicente estava sozinho, rezando diante do altar. Era um homem jovem, com apenas 35 anos, que havia chegado à vila há 2 anos, vindo da capital. Diferente de muitos padres da época, ele era bondoso, justo e realmente se importava com seu rebanho. Padre Vicente, chamou Rosa baixinho. O padre se virou, surpreso. Rosa, como vai, minha filha? Ouvi dizer que você está morando na antiga fazenda Gaspar. É verdade, padre, e é por isso que vim. Preciso falar com o senhor. Preciso de ajuda. Eles se sentaram num banco da igreja e Rosa contou tudo. A confissão de Gaspar, o ouro escondido, os passos no sótão, os sussurros. O padre ouviu tudo em silêncio, com uma expressão séria no rosto. Quando Rosa terminou, o padre ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente disse: Rosa, essa é uma situação muito delicada. Se realmente há ouro naquela fazenda, muitas pessoas vão querer tomar para si. O coronel Rodrigo já deixou claro que considera a fazenda dele. Mas eu achei, padre, eu tenho direito a ele. Legalmente? Talvez não. A lei favorece os poderosos, sempre foi assim. Mas moralmente... Bem, esse ouro foi roubado por Gaspar. Não pertencia a ele. Então não pertence a ninguém. Ou pertence a todos? Rosa olhou para o padre confusa. O que o senhor está sugerindo?
Estou sugerindo que você use esse ouro para fazer o bem. Use para ajudar a vila. Construa um poço para que as pessoas tenham água na seca. Compre remédios para os doentes. Ajude as famílias que estão passando fome. Se você fizer isso, terá o apoio das pessoas. E com o apoio das pessoas, nem mesmo o Coronel Rodrigo poderá tirar isso de você. Rosa pensou nas palavras do padre. Fazia sentido. Se ela simplesmente pegasse o ouro e fugisse, o coronel mandaria seus capangas atrás dela. Mas se ela usasse o ouro para ajudar a comunidade, teria aliados. E quanto à maldição, padre? O senhor acredita nisso? O padre suspirou. Não acredito em maldições, Rosa. Mas acredito que o mal que uma pessoa faz pode deixar marcas profundas. Gaspar era um homem cruel. Essa crueldade impregnou aquela casa. Talvez não seja uma maldição sobrenatural, mas é uma maldição psicológica. O medo que as pessoas sentem é real. Então o que eu faço? Limpe aquela casa. Limpe fisicamente, removendo todos os vestígios de Gaspar. E limpe espiritualmente. Eu irei lá, farei uma bênção, rezarei. Vamos exorcizar o medo daquele lugar, e então você poderá viver lá em paz. Rosa sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, padre. Muito obrigada. No dia seguinte, o padre Vicente subiu o morro até a Fazenda do Silêncio. Levou água benta, incenso e suas orações. Passou por cada cômodo da casa, benzendo, rezando, espargindo água benta. Subiu ao sótão, onde Rosa havia mostrado os baús. Benzeu tudo, inclusive o baú com o ouro. Quando terminou, disse a Rosa: agora você precisa fazer sua parte. Pegue apenas o que precisa do ouro. Use o resto para o bem. E nunca, nunca conte a ninguém exatamente quanto há aqui. O coronel não pode saber. Ninguém pode saber. Rosa concordou. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Rosa dormiu em paz. Não houve passos no sótão. Não houve sussurros, apenas o silêncio. Mas um silêncio diferente, leve, não mais sufocante. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na vila. Um poço novo foi construído na praça central com água limpa e fresca. Ninguém sabia quem havia pagado por aquilo. Famílias que estavam passando fome encontravam sacos de farinha e feijão na porta de suas casas durante a noite. Uma viúva doente recebeu dinheiro suficiente para comprar os remédios que precisava, mas nunca descobriu quem era o benfeitor. As pessoas começaram a suspeitar que era Rosa, mas ela nunca confirmou, nunca negou, apenas sorria e continuava seu trabalho. O coronel Rodrigo também desconfiava. Mandou seus capangas vigiarem a fazenda, mas nunca conseguiram provar nada. Rosa era cuidadosa, inteligente. Vendia algumas das joias que havia encontrado em cidades distantes, sempre em pequenas quantidades, sempre com cuidado. E a Fazenda do Silêncio, aos poucos, perdeu sua má reputação. As pessoas ainda a evitavam, mas não mais por medo, apenas por respeito a Rosa, que havia transformado aquele lugar de morte em um lar. Mas Rosa sabia que sua luta estava apenas começando. O coronel não desistiria facilmente. E ela precisava proteger seus filhos e o segredo que guardava. Você consegue imaginar o que o coronel Rodrigo fará quando descobrir toda a verdade? Continue acompanhando, porque o confronto final está chegando. 6 meses haviam se passado desde que Rosa descobrira o tesouro de Gaspar. A Fazenda do Silêncio estava irreconhecível. O terreiro que antes era tomado pelo mato agora tinha uma horta próspera, com pés de milho, feijão, abóbora e mandioca. As paredes da casa haviam sido caiadas, deixando tudo branco e limpo. As janelas tinham cortinas novas, feitas por Rosa com tecido comprado na vila. Até mesmo o celeiro havia sido parcialmente reconstruído, abrigando agora 2 cabras e algumas galinhas que Rosa comprara. Miguel e Maria estavam mais fortes, mais saudáveis. Comiam bem todos os dias, tinham roupas limpas,
sapatos nos pés. Miguel estava aprendendo a ler com o padre Vicente, que vinha à fazenda 2 vezes por semana para dar aulas. Maria, agora com 4 anos, tinha perdido aquele olhar assustado e começava a sorrir mais. Mas nem tudo eram flores. O coronel Rodrigo intensificara sua vigilância sobre Rosa. Seus capangas passavam pela trilha da fazenda quase todos os dias, sempre observando, sempre procurando. O coronel estava convencido de que Rosa havia encontrado o ouro de Gaspar e estava determinado a provar isso. Uma tarde de dezembro, quente e abafada, Rosa estava na horta quando ouviu cavalos se aproximando. Não eram os capangas do coronel desta vez. Era o próprio coronel, mas não estava sozinho. Acompanhavam-no o delegado da região, seu Teodoro, um homem gordo e corrupto que todos sabiam estar no bolso do coronel, e mais 5 homens armados. Rosa limpou as mãos no avental e foi até a frente da casa. Seu coração batia forte, mas manteve a expressão calma. Coronel Rodrigo, a que devo a honra de tanta visita? O coronel desceu do cavalo com um sorriso nos lábios, mas era um sorriso perigoso. Rosa, vim aqui em missão oficial. O delegado Teodoro precisa fazer uma inspeção na propriedade. Inspeção? Por quê? O delegado se adiantou tirando um papel do bolso. Recebi uma denúncia de que há contrabando sendo escondido nesta propriedade. Tenho um mandado de busca. Rosa sentiu o sangue gelar. Era uma armadilha. O coronel havia inventado uma denúncia falsa para ter desculpa para revistar a casa. Se encontrassem o ouro, o coronel o confiscaria alegando que era fruto de atividade criminosa. Não há contrabando nenhum aqui, seu delegado. O senhor está perdendo seu tempo. Isso nós vamos descobrir. Saia da frente. Os homens entraram na casa sem cerimônia, começando a revistar tudo. Viraram móveis, abriram armários, vasculharam cada canto. Miguel e Maria saíram correndo do quarto, assustados com toda aquela movimentação. Rosa os abraçou, tentando acalmá-los. Foi questão de minutos até encontrarem o alçapão do sótão. Olha só o que temos aqui, disse um dos capangas, apontando para o teto da sala. O coronel sorriu vitorioso. Suba lá, Joaquim. Veja o que tem. O capanga arrastou a mesa, subiu e abriu o alçapão. Desceu a escada e, momentos depois, gritou de lá de cima: Coronel, o senhor precisa ver isso! O coronel subiu rapidamente, seguido pelo delegado. Rosa ficou embaixo com as crianças, o coração martelando no peito. Sabia que estava perdida. Eles haviam encontrado os baús. Quando o coronel desceu de volta, seus olhos brilhavam de ganância. Bem, Rosa. Parece que você tem guardado alguns segredos. Há 5 baús lá em cima, e pelo peso parecem estar bem cheios. São apenas roupas velhas e papéis do antigo dono da casa, disse Rosa, tentando manter a voz firme. É mesmo? Então não vai se importar se levarmos para verificar, não é? Rosa sabia que não podia impedir. Não tinha poder. Não tinha influência. Era apenas uma viúva pobre contra o homem mais poderoso da região. Os homens começaram a descer os baús. Era um trabalho difícil. Cada baú era pesado. Quando finalmente os 5 baús estavam no chão da sala, o coronel ordenou: Abram. Abriram o primeiro baú, o das roupas masculinas. O coronel revirou tudo impaciente, jogando as roupas no chão. Nada além de roupas velhas. Passou para o segundo, o das roupas femininas e joias. Seus olhos brilharam quando viu os colares e anéis, mas eram apenas algumas peças, não a fortuna que esperava. O terceiro baú, o dos livros, não interessou ao coronel. Papel velho, resmungou. Chegou ao quarto baú, o que Rosa sabia estar cheio de ouro. O coronel forçou a fechadura, que já havia sido quebrada e recolocada por Rosa. Quando abriu a tampa e viu o conteúdo, ficou paralisado por um segundo. Mas não havia ouro. O baú estava cheio de pedras. Pedras comuns, do riacho, embrulhadas em panos velhos. O coronel ficou vermelho de raiva. Que diabos é isso?
Começou a tirar as pedras, jogando-as no chão, procurando, vasculhando, mas só havia pedras. Rosa sentiu uma onda de alívio invadir seu corpo, mas manteve a expressão neutra. O coronel passou para o quinto baú, o dos documentos. Revirou tudo, lendo alguns papéis rapidamente. Encontrou a confissão de Gaspar e leu com atenção crescente. Quando terminou, estava ainda mais furioso. Então havia ouro aqui. Está escrito nesta confissão. Gaspar tinha uma fortuna escondida. Virou-se para Rosa, os olhos injetados de raiva. Onde está o ouro, Rosa? Onde você escondeu? Não sei de ouro nenhum, coronel. Quando cheguei aqui não havia nada além dessas coisas velhas. Mentirosa! Você pegou o ouro, confessa! O delegado colocou a mão no ombro do coronel. Calma, Rodrigo. Não encontramos nada ilegal aqui. Algumas joias velhas, mas nada que comprove contrabando ou roubo. Ela escondeu! Ela escondeu em algum lugar. Pode ser, mas não podemos fazer nada sem provas. O coronel ficou parado no meio da sala, respirando pesado, tentando controlar a fúria. Finalmente apontou o dedo para Rosa. Isso não vai ficar assim. Eu vou descobrir o que você fez com o ouro. E quando descobrir, você vai se arrepender de ter me enganado. Não enganei ninguém, coronel. O senhor está procurando algo que não existe. O coronel saiu pisando duro, seguido por seus homens. Deixaram a casa em desordem, os baús abertos, as roupas e papéis espalhados pelo chão. Quando finalmente ficou sozinha com as crianças, Rosa se sentou no chão e deixou as lágrimas correrem. Havia passado tanto medo, mas seu plano havia funcionado. Uma semana antes, pressentindo que o coronel faria algo assim, Rosa havia movido o ouro. Numa noite sem lua, com a ajuda do padre Vicente e de 2 homens de confiança da vila, ela havia retirado todo o ouro do baú e escondido em outro lugar, debaixo do piso da igreja de Santo Antônio do Vale. Ninguém jamais pensaria em procurar ali. E para garantir que os baús não ficassem obviamente vazios, Rosa os encheu com pedras. O padre Vicente foi mais longe. Ele levou a confissão de Gaspar, a verdadeira, não a que o coronel havia lido, para a capital, para o bispo. A confissão que o coronel leu era uma cópia adulterada, feita pelo próprio padre, que omitia os detalhes mais comprometedores e específicos sobre onde o ouro estava escondido. Nos dias seguintes, Rosa esperava a qualquer momento que o coronel voltasse com mais homens, com mais ameaças. Mas ele não voltou. O que ela não sabia é que o coronel tinha problemas maiores. O bispo da capital, depois de ler a confissão completa de Gaspar, descobriu algo perturbador. Gaspar mencionava na carta que havia subornado autoridades brasileiras para conseguir os papéis da fazenda. E entre essas autoridades estava o pai do coronel Rodrigo. O pai do coronel, já falecido, havia recebido uma grande soma em ouro para falsificar documentos de propriedade. Isso significava que a própria propriedade da fazenda era ilegal. O bispo enviou a documentação para as autoridades imperiais no Rio de Janeiro. Uma investigação foi aberta. E o coronel Rodrigo, de repente, se viu com problemas muito maiores do que uma viúva pobre morando numa fazenda abandonada. 3 meses depois, Rosa recebeu uma visita inesperada. Era um oficial do governo imperial vindo da capital. Ele trazia notícias extraordinárias. A investigação sobre os documentos de Gaspar revelara que a fazenda nunca havia sido legalmente transferida para ninguém. Os papéis eram falsos. Tecnicamente, a propriedade não tinha dono legal. E a lei imperial estabelecia que terras sem dono legítimo, que fossem ocupadas e cultivadas por mais de 1 ano, passariam a pertencer ao ocupante. Rosa havia morado na fazenda por mais de 1 ano. Havia cultivado a terra, reformado a casa, tornado o lugar produtivo. Pela lei, a fazenda do silêncio agora era dela. Quando o oficial lhe entregou os documentos de propriedade com seu nome, Rosa mal podia acreditar. Pela primeira vez na vida, ela
Ela possuía algo. Tinha uma terra, uma casa, algo que ninguém poderia tirar dela. O coronel Rodrigo, por sua vez, estava em apuros. A investigação revelara outras irregularidades nos seus negócios. Ele teve que vender parte de suas terras para pagar multas e acertar dívidas. Seu poder na região diminuiu consideravelmente e nunca mais se atreveu a incomodar Rosa. Com a propriedade garantida e o ouro ainda escondido sob a igreja, Rosa começou a fazer planos maiores. Conversou longamente com o padre Vicente sobre o que fazer com aquela riqueza. Não posso simplesmente guardar isso para mim, disse ela. Seria como continuar o mal que Gaspar fez. Esse ouro foi roubado, tirado de pessoas inocentes. Precisa voltar para o povo. Você é uma mulher sábia, Rosa, e corajosa também. Juntos, eles elaboraram um plano. Parte do ouro seria usado para construir uma escola na vila. Uma escola de verdade, com professores pagos, livros, material, onde todas as crianças, ricas ou pobres, pudessem aprender a ler e escrever. Outra parte seria usada para construir um hospital pequeno, com um médico residente, remédios, camas para os doentes. Não haveria mais mortes por falta de tratamento básico. Uma parte seria guardada para criar um fundo de emergência para as famílias da vila. Quando a seca viesse, quando as colheitas falhassem, haveria dinheiro para comprar comida, sementes, o necessário para sobreviver. E Rosa guardaria uma pequena parte para si e seus filhos. O suficiente para ter segurança, para educar Miguel e Maria, para ter uma velhice digna. Não era ganância, era sobrevivência. O projeto levou anos para ser completado. A escola foi inaugurada em 1854. Um prédio bonito de pedra com 3 salas de aula. O hospital foi aberto em 1855. Pequeno, mas funcional. O fundo de emergência salvou dezenas de famílias durante a grande seca de 1857. E ninguém nunca soube de onde vinha o dinheiro. O padre Vicente dizia apenas que eram doações de benfeitores anônimos. Algumas pessoas suspeitavam que era Rosa, mas nunca tiveram certeza. E Rosa nunca confirmou nem negou. Apenas sorria seu sorriso discreto e continuava seu trabalho. Miguel cresceu forte e inteligente. Estudou na escola que sua mãe havia ajudado a construir, depois foi para a capital estudar direito. Tornou-se advogado. Voltou para a vila e dedicou sua vida a defender os pobres e os oprimidos, nunca cobrando de quem não podia pagar. Maria se tornou professora. Ensinou na mesma escola onde havia estudado, educando centenas de crianças ao longo de décadas, plantando sementes de conhecimento que floresceriam por gerações. Rosa viveu até os 68 anos. Quando morreu, em 1888, foi em sua própria cama, na fazenda do silêncio, que já não era mais silenciosa. A casa estava cheia de netos, bisnetos, amigos, vizinhos. Era um lugar de vida, de alegria, de amor. Seu funeral foi o maior que a vila já havia visto. Centenas de pessoas compareceram. O padre Vicente, já velho e frágil, celebrou a missa. Chorou enquanto falava sobre aquela mulher extraordinária que transformara dor em esperança, que pegara o mal deixado por um homem cruel e o transformara em bênção para toda uma comunidade. Na lápide de Rosa, por insistência de Miguel e Maria, foi gravada uma frase simples. Ela transformou o silêncio em canção. 20 anos depois da morte de Rosa, quando o padre Vicente finalmente faleceu aos 83 anos, os trabalhadores que reformavam o piso da igreja encontraram, escondido sob as tábuas antigas, um baú de madeira. Dentro havia algumas moedas de ouro e uma carta. A carta, escrita pela própria Rosa, explicava tudo. Explicava sobre Gaspar, sobre o tesouro, sobre como ela usara o ouro para ajudar a vila. Explicava que aquelas últimas moedas eram para continuar a obra, para manter a escola, o hospital, o fundo de emergência. Não guardem o segredo do ouro para sempre, escrevia Rosa.
Quando eu e o Padre Vicente já não estivermos aqui, quando o tempo suficiente tiver passado, contem a verdade. Deixem que as pessoas saibam que o bem pode nascer do mal, que a redenção é sempre possível, que uma pessoa comum, com coragem e fé, pode mudar o mundo. A carta foi lida em voz alta na igreja lotada. Houve lágrimas, houve espanto, houve gratidão. A história de Rosa se tornou lenda, passou de boca em boca, de geração em geração. A Fazenda do Silêncio nunca mais foi chamada assim. Passou a ser conhecida como Fazenda da Esperança. A escola que Rosa ajudou a construir ainda existe até hoje, mais de 100 anos depois, agora muito maior e mais moderna, mas ainda com o nome que recebeu, Escola Rosa Maria da Conceição. O hospital também cresceu, transformou-se no maior da região. No hall de entrada há um retrato de Rosa, pintado a partir de uma descrição de seus filhos, já que não havia fotografias dela. É um retrato de uma mulher de olhar firme, com um sorriso suave nos lábios e nos olhos aquela determinação que moveu montanhas. E a história de Rosa nos ensina algo fundamental. Não importa quão escura seja a noite, não importa quão pesado seja o fardo, sempre há esperança, sempre há uma escolha, sempre há um caminho. Rosa poderia ter fugido com o ouro, poderia ter guardado tudo para si, poderia ter usado aquela riqueza apenas para seu próprio benefício. E ninguém a culparia por isso, considerando tudo o que havia sofrido. Mas ela escolheu diferente, escolheu transformar uma maldição em bênção. Escolheu pegar o mal que Gaspar havia feito e transformá-lo em bem. Quantas vezes na vida somos confrontados com escolhas assim? Quando algo ruim acontece, quando recebemos algo que tem uma história sombria, quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, temos sempre duas opções: perpetuar o mal ou transformá-lo em bem. Rosa escolheu a transformação. E ao fazer isso, não mudou apenas sua vida, mudou uma vila inteira, mudou o destino de centenas de pessoas, de milhares de pessoas ao longo das gerações. A verdadeira coragem não está em não ter medo. Rosa tinha medo. Tinha medo da fome, tinha medo do coronel, tinha medo da fazenda assombrada, tinha medo de fracassar. Mas não deixou o medo paralisá-la. Usou o medo como combustível para agir, para lutar, para vencer. E a verdadeira generosidade não está em dar o que sobra. Rosa não tinha sobra de nada. Mas quando encontrou o ouro, quando finalmente teve a abundância, escolheu compartilhar. Escolheu fazer o bem. Escolheu ser a mudança que queria ver no mundo. Hoje, quando você passar por uma dificuldade, quando enfrentar uma situação que parece impossível, quando sentir que não há saída, lembre-se de Rosa Maria da Conceição. Lembre-se da mulher que aceitou morar no lugar que todos chamavam de amaldiçoado e transformou aquele lugar em símbolo de esperança. Lembre-se de que não são as circunstâncias que definem quem somos, mas as escolhas que fazemos diante dessas circunstâncias. Não é o que acontece conosco que importa, mas o que fazemos com o que acontece. Rosa não teve uma vida fácil. Perdeu os pais jovem, perdeu o marido, foi expulsa de casa, enfrentou preconceito, medo e ameaças. Mas não deixou que nada disso definisse seu destino. Ela definiu seu próprio destino. E ao fazer isso, definiu também o destino de muitas outras pessoas. Essa é a verdadeira lição da Fazenda do Silêncio. O silêncio pode parecer pesado, sufocante, assustador. Mas dentro do silêncio também há potencial. Há espaço para a mudança. Há a possibilidade de cantar uma nova canção. E foi exatamente isso que Rosa fez. Transformou o silêncio em canção. Transformou o medo em coragem. Transformou a escuridão em luz. Transformou a maldição em bênção. E você também pode fazer isso. Em sua vida, nas situações que enfrenta, nas escolhas que precisa fazer. Você tem o poder de transformar. Você tem a capacidade de mudar. Você tem a força necessária. Só precisa ter coragem para dar o primeiro passo.
assim como Rosa teve coragem naquela tarde de junho de 1852, quando começou a subir o morro em direção à Fazenda do Silêncio, carregando nos braços sua filha pequena e levando pela mão seu filho assustado, sem saber o que encontraria, mas determinada a enfrentar o que viesse. E assim termina a história de Rosa Maria da Conceição, a mulher que morou na fazenda que ninguém queria e encontrou muito mais que ouro. Encontrou propósito, encontrou força, encontrou redenção e deixou um legado que continua vivo até hoje, tocando vidas, inspirando pessoas, mostrando que a mudança é sempre possível. Que a história de Rosa inspire você a transformar seus próprios silêncios em canções, suas próprias dificuldades em oportunidades, seus próprios medos em coragem. Porque no final, não é o ouro que enriquece a vida. É o amor, a generosidade, a coragem de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. De ajudar mesmo quando você também precisa de ajuda. De acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a verdadeira riqueza. E essa riqueza está ao alcance de todos nós. E você, que história vai escrever com sua vida? Que mudanças vai fazer no mundo ao seu redor? Deixe seu comentário contando como essa história te tocou. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e coragem, compartilhe essa história.